Bom, e para a gente entender melhor essa ideia de criar o Parque Estadual da Pedra Selada, a gente recebe agora aqui no estúdio o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do Ambiente, André Ilha. E você também pode tirar dúvidas sobre esse assunto, mandando a sua pergunta para a gente pelo telefone ou então pela internet. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor hoje aqui no RJ. Eu começo perguntando qual é o objetivo desse projeto, da criação desse parque. Bem, quando houve o anúncio do asfaltamento da estrada para Visconde de Mauá, que é uma medida importante e necessária não só para os moradores, mas também para o desenvolvimento do turismo, do qual essa região é fortemente vocacionada, o secretário de Estado, Carlos Mink, que é um frequentador regular dessa área e que adora toda essa região, ficou bastante preocupado com os impactos que esse fluxo aumentado de visitantes poderia vir causar. Então levou ao governador uma série de medidas ambientais que contrabalançam essa pressão gerada pelo aumento da visitação esperado com o asfaltamento. Uma delas é a adaptação da estrada ao conceito de estrada-parque. A segunda delas foi a construção de 3 estações de tratamento de esgoto para tratar bem o esgoto e despoluir o Rio Preto, que hoje não se encontra em condições muito boas, como todos sabemos. E, finalmente, a criação do Parque da Pedra Selada. E os produtores, a gente viu na reportagem, eles dizem que eles já preservam a área, por isso eles não veem a necessidade da criação de um parque. O que o senhor diria a respeito disso? Bem, nós somos profundamente gratos a todo produtor que preserva adequadamente a sua área. Só que todos nós temos uma existência finita e a gente não sabe o futuro proprietário dessas áreas, seja um herdeiro, seja uma pessoa a quem essas terras venham a ser vendidas, que tipo de comportamento terá. Por essa razão, o governo do estado, que vem criando parques, aliás, até bem maiores que Pedra Selada em outros pontos do estado, resolveu criar essa unidade de conservação que forma um contínuo florestal com o Parque Nacional de Itatiaia e com 4 reservas particulares do patrimônio natural que ali existem. E o que vai acontecer com os produtores rurais que têm terras, que trabalham dentro dessa área? As pessoas vão ficar bastante espantadas que muito pouca coisa vai acontecer. Porque nós temos o extremo cuidado de criar novas unidades de conservação, novos parques, em áreas onde já existiam restrições legais à utilização tradicional, seja pela agricultura, seja pela pecuária. Criamos parques em cima de áreas de preservação permanente, mesmo de acordo com o novo Código Florestal, em áreas onde já havia restrições pela Lei da Mata Atlântica, pela Constituição do Estado. Ou seja, áreas que não interferem com a produção, que também é uma vocação importante daquela região, de laticínios, por exemplo. Eu sou um fã dos laticínios Pedra Selada e pretendo continuar consumindo eles sempre. Mas vai haver alguma desapropriação nessa área? Como é que isso vai funcionar? Sim, a lei diz que parques são unidades de conservação cujas terras devem ser de domínio público. No entanto, esse processo é um processo que vai se estender por muitos anos, será feito com muito critério, sem nenhum assodamento, levando em consideração todas as questões envolvidas. E as terras onde foram criadas o Parque Estadual da Pedra Selada são áreas florestadas em que o acesso continua livre para as pessoas, ou seja, sem nenhuma modificação minimamente substancial no seu dia a dia. Bom, eles reclamam também da falta de informação. Vai haver alguma reunião com esses produtores para esclarecer melhor o assunto? Antes da criação do parque, fizemos uma consulta pública em Resende e depois 3 outras reuniões menores setoriais. E faremos quantas mais forem necessárias até que as pessoas tenham a tranquilidade necessária para entender que esse parque é uma medida muito boa para todos, que ele se integra muito bem à produção agrícola local, à produção pecuária local e o turismo rural se beneficia juntamente com o ecoturismo mutuamente. E em que fase o projeto está nesse momento? Nós aprovamos na Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro um projeto de R$1.600.000 para a elaboração do plano de manejo da unidade, para aquisição de veículos e equipamentos, para fazer o reconhecimento fundiário da área e também uma proposta de sinalização e divulgação da unidade. Também o chamado lote 10 em Visconde de Mauá será cercado porque essa área sofre uma pressão muito grande e nenhum de nós quer ver essa área ocupada, né, por ocupações indevidas. E também
na próxima semana, o Conselho Diretor do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, aprovará uma resolução dizendo que até que o plano de manejo seja feito, a zona de amortecimento do parque não será superior a 500 metros, mas em muitos pontos será de 100 ou 30 metros, ou seja, não prejudicando de forma alguma o produtor rural. Ok, muito obrigada, André Ilha, do INEA, por participar aqui do RJ, por todos esses esclarecimentos. Eu é que agradeço. Obrigada, boa tarde.